Olá, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Altemar Oliveira com mais um vídeo aqui para o nosso curso avançado em teologia, ok? Nós estamos falando de bibliologia, terminamos já o Antigo Testamento, falamos de Gênesis até Malaquias e hoje eu quero trazer um vídeo especial falando sobre o período interbíblico, né? Antes da gente entrar aí, né, no Novo Testamento, a gente vai falar um pouquinho sobre o período interbíblico. Foi o período aí de 400 anos de silêncio, onde Deus não falou com o povo de Israel, onde Deus se calou, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse período e o que aconteceu nesse período da história, que foi muito importante para a preparação da vinda do Messias, para o nascimento de Jesus, ok? Então, que você possa aproveitar muito bem essa aula. Essa aula aqui, eu vou deixar disponível aqui no YouTube para você assistir também, né? Mas ela faz parte integrante do nosso curso de teologia e você pode adquirir o curso clicando no link aqui abaixo. Em algum lugar aqui vai ter o link para você se inscrever e assistir o curso completo aí de teologia. Nós temos o curso presencial e nós temos o curso na modalidade EAD no ensino à distância, ok? Então, vamos lá assistir o vídeo e espero que seja muito útil para a sua vida ministerial. Bom, então nós estamos aqui falando sobre os 400 anos de silêncio na história de Israel, né? E para essa aula eu vou usar um pequeno slide aqui. Na verdade, hoje eu estou sem o computador, eu estou trabalhando com o celular, tá? Então talvez alguma hora ou outra eu vou tremer a tela, porque eu estou com o celular na mão. E nós vamos trabalhar com esse pequeno slide que eu vou deixar aqui embaixo para você fazer download, tá bom? Vai ter esse material, né, na área de aluno, na área de membro, não só esse material do período dos 400 anos, mas a apostila completa de bibliologia, falando desde Gênesis até Malaquias, onde a gente já falou no Antigo Testamento, e posteriormente terá aqui a apostila de Mateus a Apocalipse, tá? Falando do Novo Testamento, ok? Então vamos lá. Foram 400 anos, né, sem profeta, 400 anos sem que Deus falasse de forma canônica ali com o povo de Israel. Não houve nenhum escrito inspirado nesse período. Após o término aí do livro de Malaquias, fecha-se então o cânon veterotestamentário e surge então esse pequeno período aí, né, um pequeno período de 400 anos de silêncio, onde Deus não fala com seu povo. Porém, Deus estava trabalhando de maneira árdua, se podemos dizer assim, preparando para a chegada do Messias, para a vinda, né, do Cristo. Estava preparando todo o terreno para que Jesus nascesse na plenitude dos tempos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Só que esse período de 400 anos aí na história de Israel foi um período de dúvidas, um período de enganos, um período de insegurança, né? Dúvidas porque o povo não sabia mais a quem recorrer, porque Deus não falava mais com eles, né? Enganos porque muitos nesse período se levantaram, se dizendo o próprio Messias, se dizendo o Cristo, e houve sim, de fato, enganos aí na história de Israel, né? Até enganos por parte de líderes, de sacerdotes e tudo mais. Inseguranças, domínios, Israel foi dominado terrivelmente nesse período, mas também o povo não deixou de lado a esperança de que o Messias viria, né? O povo de Israel guardou ainda fortemente isso no coração, a esperança da vinda do Messias. Então foi um tempo de dúvida, foi um tempo de engano, foi um tempo de insegurança, foi um tempo de muitos domínios, Israel sendo dominado, né? E também um período de grande esperança aí por parte do povo de Israel. E aí nós vemos a plenitude dos tempos. O que seria a plenitude dos tempos? Nenhum estudo do Novo Testamento, nós estamos terminando o Antigo Testamento para entrar no Novo. Então, nós estamos num momento de transição. E nenhum estudo do Novo Testamento pode ser completo, nós não podemos nem de fato iniciar um estudo sem que tomemos essas considerações sobre esses 400 anos aí
que se passaram entre a profecia do profeta Malaquias e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse período, o período interbíblico, é chamado de período interbíblico, período de silêncio, o período do silêncio profético, pelo fato de não ter surgido nenhum profeta em Israel. Nenhum profeta é de fato inspirado por Deus, né? Então, esse é o período conhecido como período de 400 anos de silêncio, ok? E, de fato, né, esse período é um período de, como é que eu posso dizer, de grande atuação de Deus na história, tá? A gente pode incorrer no engano ou eu achar que, pelo fato de ser um período de 400 anos de silêncio, que Deus não estava agindo, né? Mas é muito pelo contrário. É um período onde Deus atua fortemente na história, preparando tudo para que viesse então a plenitude dos tempos, ou a plenitude do tempo, né, como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4, né, 4 e 5, onde, preparando para que na plenitude do tempo, o próprio Deus, então, enviasse o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos, então, a adoção de filhos, né? Isso está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 4, ok? Então, é sim um período muito importante na história, né? Nós não temos relato bíblico canônico, mas nós temos relatos extra-bíblico, relatos de historiadores desse período aí da história de Israel. Você pode ver isso em alguns livros, como a História dos Hebreus, de Flávio Josefo, por exemplo, né? E alguns apócrifos, como o livro de Macabeus também, ok? E é importante a gente salientar um pouco isso aqui, porque o período interbíblico ele foi dividido em 4 partes, né? Nós dividimos ele em 4 partes, que são, o primeiro período é o período persa, onde o povo de Israel está sob o domínio persa, e vai do ano 430 a 331 aí, antes da era cristã, ou antes de Cristo. Nós estamos falando de Antigo Testamento, final do Antigo Testamento, né? Então, período persa. Depois nós temos o período grego, né, que vai de 331 até 167 antes de Cristo, né? Nesse interim, né, depois do ano 167, nós vemos o período macabeu, onde Israel fica sob a liderança dos macabeus, da família dos macabeus, liderado aí por Judas Macabeu, né? E por último, o último período da história aí interbíblica desses 400 anos é o período romano, onde Israel está sob julgamento de Roma, né? Está debaixo da autoridade de Roma, e é nesse momento que é o momento decisivo da preparação para a vinda do Messias. Então nós já vemos aqui 63 a.C. até o nascimento de Jesus, o povo de Israel está então sob o domínio do Império Romano, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui, tá? Aqui abaixo você pode fazer suas perguntas que a gente vai respondendo aí na medida do possível, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho do período persa, né? O período persa é o período que foi de 430 a 331, como a gente já falou anteriormente, e os persas, eles dominaram o mundo desde o ano 536, né, até o ano 331. O mundo era dominado sobre o regime persa, sobre os persas, ok? Ao contrário do que os assírios fizeram, por exemplo, e também os babilônios, os persas, eles procuravam repatriar todos os povos. Eles davam liberdade ao povo de viver nas suas terras, no seu país, na sua comunidade, com total liberdade de culto. Eles só pagavam tributo. Eles eram, né, um povo que estava sob o domínio persa, porém eles tinham a liberdade de culto, a liberdade de religião. E foi assim que Ciro permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém,
para reconstruir o templo. Nós falamos sobre isso quando falamos de Crônicas, quando falamos de Esdras, né? Essa história você pode ver bem fundamentada em 2 Crônicas, capítulo 36, né? Esdras também no capítulo 1, onde Ciro decreta a volta do povo de Israel aí para Jerusalém, para reconstruir então o templo e reconstruir a cidade de Jerusalém, né? Então o povo de Israel está sob o domínio persa, mas eles têm toda a liberdade, eles têm total autonomia de culto, eles vivem uma vida muito tranquila, né? E durante esse período foi permitido aos judeus observar suas religiões, sua religião, as ordenanças, a lei. Não havia interferência alguma do governo persa, né? E o governo da Judéia, né, era exercido aí então pelo sumo sacerdote, que prestava contas ao governo persa, né? Então, a gente vê que o povo de Israel tinha autonomia, tinha liberdade para servir a Deus, não era como o cativeiro babilônio, que eles eram obrigados, né, a adorar a estátua do rei sob pena de morte, né? Nós podemos ver isso em Daniel, em outros textos, né, Jeremias e tudo mais. Nesse momento aqui, o povo ele está entre aspas, aí vamos dizer assim, está muito bem, né? Está livre, tem a liberdade de culto, tem a sua liberdade de adoração, não tem muita perseguição aí nesse primeiro período, aí o período persa, né? Por outro lado, o que acontece é que o cargo do sumo sacerdote se tornou um cargo político, né? O que gera problema, né? Posteriormente vai trazer problema, porque quem queria ocupar esses cargos, né, de sacerdote, de sumo sacerdote, sempre queria por meios errados, por meios sujos. Então havia luta, havia inveja e até mesmo assassinato durante esse período, porque deixou-se de assumir o posto de sumo sacerdote por convicção, ou por vocação, ou por chamado, mas era agora mais por uma questão política. Então, havia sim guerras, corrupções, havia intriga e, como eu disse, até mesmo assassinato, né? Depois desse período, nós temos o período grego, né? Até a segunda metade aí do quarto século antes de Cristo, os grandes impérios mundiais tinham as suas bases, né, na Ásia e também na África. E no ano 333, quando Alexandre Magno, né, ou Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, que era discípulo de Aristóteles, ele completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, ele então, com essa convicção, ele entra e derrota os persas, ele derrota todo o exército persa que está ali estacionado na Ásia Menor. O governo da Pérsia era totalmente na Ásia Menor, como nós podemos ver aqui nesse mapa, né? Então Alexandre o Grande entra, né, ali no exército persa, na Ásia Menor, e derrota os persas, tomando assim o poderio daquela região toda. E de lá, né, ele vai pela Síria, chega na Palestina, depois vai até o Egito, e lá no Egito ele é recebido como libertador do domínio persa. Então ele é aclamado como o homem que libertou o Egito, né, do domínio, do império, do poderio dos persas. E do Egito ele vai para a Babilônia, Pérsia, e depois se estende ali a conquista do reino até a Índia, né? Então Alexandre o Grande, ele toma todo o reino então conhecido, todo o mundo, né, da época, ele toma, e a meta de Alexandre o Grande era implementar ou implantar ali a cultura grega, né, a cultura helênica, é o helenismo. Então ele leva o mundo inteiro, aquele mundo conhecido da época, a experimentar ali o que nós chamamos de uma espécie de globalização. E é interessante que em cada país que o Alexandre passava, em cada país que ele conquistava, ele determinava então a construção de uma cidade que deveria servir de modelo para todas as demais, para todas as outras, né? E eram construídos também
bons prédios públicos, eram construídos ginásio para os jogos, nós conhecemos os Jogos Olímpicos hoje, né, já é uma cultura, uma herança grega, teatro, né, então nós temos hoje muita herança que vem da cultura grega, que ainda está enraizada, está impregnada em nós, e também até mesmo o próprio cristianismo, né, a religião cristã, ela tem uma grande influência grega. É o que nós vamos falar no decorrer aí das aulas de evangelhos, ok? E de epístolas e Novo Testamento inteiro, você vai entender mais. Aqui nós estamos falando do período interbíblico, onde Deus está preparando tudo para a chegada do Messias. Então note que Alexandre o Grande, ele prepara todo o sistema, né, para se tornar um sistema totalmente globalizado, com a cultura grega impregnada no mundo inteiro, né, unificando a língua, o idioma, né, o idioma falado agora é o grego. Então nós vemos já tudo sendo preparado para que o Messias venha de fato, chegue, né, a plenitude dos tempos então está sendo preparada, né? E Alexandre o Grande, ele se tornou amigo dos judeus, né? Por quê? Porque ele preserva a cidade de Jerusalém, ele permite, né, que o povo continue a observar as suas leis, assim como os persas permitiram, né? Então, Alexandre o Grande também permite isso. Além do mais, ele oferece algumas facilidades para o povo judeu se fixarem ou mudarem, irem morar em Alexandria, que foi uma cidade construída por ele lá no Egito no ano 331, onde muitos judeus esses judeus, né, foram concedidos privilégios comparáveis àqueles de que gozavam os súditos gregos. Ou seja, os judeus agora têm um privilégio que só os gregos tinham. Então, Alexandre o Grande se torna então um grande amigo do povo judeu, né, nesse período, porque ele oferece alguns privilégios para o povo de Israel. E então, por conta desse fascínio ou desses privilégios que Alexandre o Grande oferece, muitos desses judeus ficam fascinados pela cultura grega. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, né? Se a idolatria foi a pedra de tropeço lá no período pré-exílico, antes da Babilônia, né? A cultura helênica, então, é uma pedra de tropeço, né, nesse período, porque o povo judeu tem uma fascinação muito grande, então, pela cultura grega, e muitos, então, tentam adaptar a fé judaica a essa filosofia grega. E, por outro lado, muitos outros resistiram, então, a essa cultura, ao helenismo, né, se tornando os judeus ortodoxos que se dedicaram com grande afinco ao estudo da lei, da Torá, na língua hebraica, no idioma hebraico, e não aceitaram a helenização, né, do judaísmo. Então nós temos os gregos, né, ou melhor, nós temos os judeus ortodoxos e temos os judeus helenistas, os helênicos, né, que falavam grego, que estudavam a filosofia grega, e em contrapartida, o outro lado não tinha muito afinco ou não tinha muita afinidade com essa cultura, mas sim com o estudo da lei, da Torá, no idioma hebraico, que é o idioma original, ok? E aí o Alexandre o Grande, ele morre no ano 323, muito jovem, né, com 33 anos de idade. Ele morre na Babilônia. Diz a história, né, que morre doente, enfermo de febre, né, com 33 anos, no auge da vida, né, e por um período ali de 20 anos, houve lutas, houve guerras, houve muitas incertezas, e os generais, né, de Alexandre o Grande dividem o império. Nesse período de 20 anos, eles dividem o império, então, em 5 regiões, distribuindo, então, entre si mesmo cada região, mantendo, lógico, a mesma conduta de Alexandre o Grande, de helenização do povo. Esse ideal de Alexandre o Grande foi guardado pelos seus generais e levado adiante. Então, eles dividiram o reino, né, em 5
em 5 regiões, mas a cultura grega continuou sendo levada, a helenização continuou e o processo de trazer a cultura grega de fato continuou. E o Império Grego, então, ficou dividido da seguinte maneira. Primeiro, Lisímaco, né, fica na parte da Trácia e da Ásia Menor, ele fica com aquela parte. Temos então Cassandro ficando com a Macedônia e a Grécia. Ptolomeu Sóter, guarde bem esse nome, Ptolomeu Sóter, ele recebe o Egito, ele fica incumbido de ser o governador do Egito, o rei do Egito e do norte da África, né? Seleuco fica com a Síria e uma vasta religião, ou melhor, uma vasta região a leste, né, da Síria. A Judéia, então, fica sujeita inicialmente ao general Antígono, né, conhecido como Antígono Monoftalmos. Ele, então, domina a Judéia inicialmente. Porém, Ptolomeu Sóter, ele captura a cidade de Jerusalém num dia de sábado. Ele entra em Jerusalém e toma a cidade de assalto num dia de sábado, porque ele sabe que o dia de sábado é o melhor dia para acontecer isso, porque o povo de Israel guarda o sábado, então não iria, né, revidar, eu não iria resistir a essa investida dele. E dá certo, né? E dá certo, porque ele de fato entra e toma a cidade. Aqui nós temos um guia geográfico, um guia histórico, uma linha histórica, né, onde fala um pouquinho aí sobre os generais. Então, olha lá, 323 a.C., né, domínio dos generais de Alexandre o Grande, como você pode ver aí. Depois, no ano onde o império foi dividido entre os 4 generais de Alexandre, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, né? No ano 168 tem o final do Império Grego. No ano 167, o domínio dos Macabeus na Palestina, que nós vamos falar ainda à frente, né? No ano 63, as tropas de Pompeu então invadem a Palestina e dá início ao domínio romano, né? Entre 37 até por volta do ano 4, né, antes de Cristo, Herodes o Grande na Palestina, né, se torna governador. Apesar da perseguição de todos os judeus, ele reforma o templo e aí minimiza a sua antipatia, a sua imagem ali com relação ao judeu, né? No ano 44, Júlio César morre. No ano 27, o Império Romano é entregue, né, ao sobrinho, né, de Júlio César, Otávio, né, Otávio César, que se torna imperador. E no ano 4, né, mais ou menos, temos então o nascimento de Cristo. Mais ou menos é assim a ordem cronológica. Mas vamos continuar aqui. Depois do período grego, né, com a sua unificação, o período de Ptolomeu, né, dos Ptolomeus, quando Ptolomeu Sóter invade a Judéia, então Israel fica sob o domínio, né, dos Ptolomeus, que são os reis egípcios. Nesse período, os judeus viveram em paz, né? Principalmente aqueles que moravam no Egito, né? Que construíram suas sinagogas. Foi um período também muito bom, né? Os judeus de Alexandria, por exemplo, nesse período, traduzem então para o grego as escrituras do Antigo Testamento, as escrituras que nós conhecemos como Septuaginta, né? Ou a tradução dos 70, que Jesus usou essa tradução na hora de citar os textos bíblicos, né? Nós podemos ver isso em Lucas 24, 44, você pode ler lá. Então, é nesse período que, entre 301 a 198, que nós temos a tradução, né, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, já facilitando o acesso à palavra de Deus para outra cultura, né? Porque agora a cultura grega, só quem tinha acesso ainda assim era o povo judeu, mas na língua hebraica. Agora nós temos o Antigo Testamento traduzido para o grego. E os sumos sacerdotes continuavam tranquilamente governando a terra de Israel, como era no período persa, como era no período de Alexandre o Grande. Agora também, da mesma forma, não há mudança alguma.
Depois desse período, nós temos os Seleucidas, né? 198 a 167 a.C. Antíoco III, né, o Grande, conquista a Palestina, né, no ano de 198, e nesse período é um período onde surgem alguns conflitos. Por quê? Porque os judeus helenistas ou judeus gregos, né, estão tendo uma confusão, um conflito com os judeus ortodoxos, aqueles que são conservadores, né? Então acaba a paz. Quando? Quando Antíoco III, o Antíoco Epifânio, ele marcha contra Jerusalém, ele profana o templo de Jerusalém e ele oferece uma porca. Sério, gente. Ele oferece uma porca no altar, né? Suspendendo então todo tipo de sacrifício que Israel oferecia no altar. E naquele altar ele constrói um outro altar, né, ao Deus dele, ao Zeus, que era o pai dos deuses e pai dos homens. Uma afronta ao povo de Israel, oferecendo um porco, um animal que é totalmente impuro para o judeu. Ele oferece um porco e constrói um altar ali a um outro deus, um deus pagão. Então, imagine como é que ficou ali o povo de Israel nesse período, né? Além de fazer tudo isso, ele ainda escraviza milhares de judeus, ele destrói todas as cópias das escrituras que ele encontra, ele torturou judeus, ele obrigou muitos dos judeus a renunciar à fé que eles tinham no Deus único, no Deus Todo-Poderoso, né? E aí, então, nós vemos essa divisão, né, entre os helenistas, os judeus helênicos e os ortodoxos, que culmina, então, numa revolta chamada a Revolta dos Macabeus, né? Isso você encontra no livro A História dos Macabeus, o livro dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que é um livro, que são livros apócrifos que estão na Bíblia Católica. Você pode ver essa história, né, lá no livro de Macabeus. Então, isso causa uma revolta nos Macabeus e é um momento aí para um passo histórico na história de Israel, um passo heróico na história de Israel. Por quê? Porque o período macabeu, é o período que a gente vai entrar agora, ele ficou do ano 167 até o 63, entregando, né, o império, o povo judeu para o Império Romano, né? E Judas, chamado Macabeu, né, Judas Macabeu, que significa martelo, ele liderou os judeus contra os Seleucidas e conquistaram boa parte da cidade de Jerusalém no ano de 164. Então, Judas Macabeu conquista boa parte de Jerusalém, purifica o templo e rededica esse templo a Deus, né? Então ele retoma o sacrifício e retoma o templo. E Judas Macabeu, ele encampa em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil. Ele é tanto o sumo sacerdote como o rei, como o governador agora de Israel, de Jerusalém. Então, nós temos o período macabeu, né? E nesse período, nós temos aí o povo dividido, né? O povo judeu, entre os fariseus, que guardavam muito a lei e era aquele povo ortodoxo que nós falamos outrora, e os saduceus, que eram helenistas, que eram gregos, que tinham muito a cultura grega incutida dentro de si, e então começa aquela guerra, né, de divisão na casta sacerdotal de Israel. E havia ainda insatisfação entre o povo, porque começou-se a haver então corrupção e brigas dentro dos membros da família real, a família dos Macabeus. Acontece que os Macabeus também acabam cometendo erros, né? Comete agora muitas brigas e começa a haver corrupção, e o povo então começa a ficar insatisfeito com o governo dos Macabeus. E aí, chegando no ano 63, nós temos a tomada de fato de Jerusalém com o general romano Pompeu, que ele vai e toma Jerusalém. Claro, ele tomou a Jerusalém
depois de um grande cerco de mais de 3 meses, né, onde ele entra na cidade, massacra os sacerdotes, ele vai até o lugar santo dos santos e fica ali olhando, né? Ele era curioso, ele queria saber o que tinha no Santo dos Santos. Então ele toma Jerusalém, ele entra no Santo dos Santos e fica curioso, olhando tudo aquilo, porém ele não toca em nada que tem ali no templo de Jerusalém. Ele só fica olhando. Mas mesmo assim, os judeus nunca o perdoaram, porque isso para o povo de Israel era um sacrilégio. Ninguém podia entrar no templo ou no Santo dos Santos sem se purificar, sem estar preparado, né? Somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e um homem pagão vai lá e entra, ainda que não toque nada, mas ele, para o povo de Israel, para o judeu, isso foi tido como um grande sacrilégio, né? E Pompeu, quando ele invade Jerusalém, ele assassina 12 mil judeus. 12 mil judeus são mortos, são assassinados ali por Pompeu. Então, aí nós vemos o final, né, da autonomia de Israel. No ano 47, né, nós vemos que Herodes o Grande é nomeado rei da Judéia pelo imperador César Augusto, né? César Augusto, então, agora denomina Herodes como rei da Judéia, porque Herodes, né, você conhece a história, você sabe quem é Herodes, está lá na Bíblia, está lá na palavra de Deus. Foi o homem que mandou fazer a perseguição e matar as crianças, porque ele não queria que o Messias nascesse, né? Então, esse é o Herodes que reinava quando Jesus nasceu, né? E ele era tão cruel que o imperador Augusto César chegou a dizer que ele cuidava melhor dos seus porcos do que dos próprios filhos. Isso ele fazia uma alusão à maldade que Herodes tinha para com suas 10 esposas e também com seus filhos. Apesar de toda a maldade, né, de Herodes, de toda a ruindade que ele tinha, é lógico, foi um ato político colocá-lo como governador, porque ele era mais fiel ou mais leal ao imperador do que ao seu povo, o povo judeu. Então, ainda assim, ele reconstrói, né, o templo de Jerusalém, onde aí livra um pouco, né, a cara dele, né, ele manda reconstruir o templo de Jerusalém. E aí nós chegamos na porta de entrada para o nascimento de Jesus, para o nascimento de Cristo. E este momento, né, Jerusalém, ou a Palestina, quando Jesus nasce, ela era governada pelos romanos. E tinha o governo estável, né? Tinha um forte poderio militar em Jerusalém. Roma governava Jerusalém e era um governo estável. O povo não tinha muito problema. Pagava imposto a César e tinha sua vida tranquila, né? Nós temos ali boas estradas, boas rotas marítimas, quase 100 mil quilômetros, né, de extensões marítimas e boas estradas, ligando todo o Império Romano a todas as cidades do Império, né? Tem até aquele ditado que ficou muito popular: todos os caminhos levam a Roma, né? Por isso que nós temos tudo isso aí, né? Uma língua universal, né, que é o grego koiné. Alexandre o Grande teve essa proeza de implantar em todas as culturas a helenização, e mesmo depois que o Império Romano toma o poder, o Império Romano não consegue tirar mais essa coisa que está impregnada, que é a helenização, a cultura grega, a filosofia grega. Tudo está impregnado. Por isso que esse período é também conhecido não só como Império Romano, mas como o período greco-romano. Porque Roma toma o poder, mas ele não consegue tomar o intelecto. Porque o povo está totalmente intelectualizado com a filosofia grega, com o conhecimento grego, com os estádios, os teatros, a filosofia, os Jogos Olímpicos, tudo, né, voltado para a cultura grega, para a filosofia grega, que até hoje nós temos aí resquícios aí da filosofia grega, da cultura grega ainda em nós. Então, o templo está sendo preparado. Roma prepara todas as rotas,
todas as cidades para levar até o centro do império, né? Ou seja, o caminho está aberto para o evangelho ser anunciado, está preparado, a plenitude está chegando, nós estamos chegando na plenitude dos tempos, o caminho está preparado para que o evangelho percorresse todas as cidades do mundo conhecido. A língua é uma única língua, é o grego. Então, as cidades abertas, o caminho aberto, uma única língua que facilita a comunicação e a mensagem do evangelho, o grego koiné. E também nós temos uma grande corrupção moral, miséria, pobreza, a confusão espiritual, mistura de religiões, ocultismo, ou seja, nós temos tudo pronto, preparado para a boa nova chegar, a mensagem do evangelho chegar, para o Salvador da humanidade chegar. Como o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, né? Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então, está tudo preparado. E é nesse momento que nasce o Messias, que nasce o Cristo, né? Que vem para trazer a boa nova de salvação à humanidade. Então, foram longos esses 400 anos, foram longos. Mas neste período, Deus não levantou nenhum profeta para falar com o povo de Israel, não revelou nenhuma porção das Escrituras, nada. Os livros apócrifos foram escritos nesse momento, nesse período. E então surge João Batista pregando no deserto a todos aqueles, né, que quisessem ouvir a mensagem de salvação. Então, nós temos Malaquias terminando no capítulo 4, dizendo assim, eis que preparo Elias, e Elias virá, né, para preparar o caminho do Senhor. E agora nós temos João Batista chegando para cumprir a profecia do profeta Malaquias. João Batista é o que vem no poder, ou na unção, na autoridade, no mesmo espírito do profeta Elias, anunciando, preparando o caminho do Senhor. E aí nós temos um Novo Testamento sendo iniciado, né? A história de Jesus, o nascimento de Cristo agora vai ser contado. Encerra-se um ciclo, encerra-se o Antigo Testamento, e agora dá-se início a uma nova era, a era do Cristo, o nascimento de Jesus, o Messias, que veio para salvar a humanidade, ok? E os livros apócrifos que foram escritos nessa época foram o livro de Tobias, o livro de Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar o link também para você assistir, onde eu falo um pouquinho mais sobre os livros apócrifos, ok? Então, esse foi um pequeno resumo da história do período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, o período interbíblico, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Deus não falou com o povo por 400 anos, mas Deus preparou e guiou cada momento da história para a preparação da vinda do Cristo, da vinda do Messias. E isso é magnífico, isso é maravilhoso. Então, espero que tenha sido uma aula muito importante, espero que essa aula tenha sido de bom proveito para você, e eu vou ficar por aqui. Nós vamos agora iniciar a próxima aula falando sobre o Novo Testamento. Vamos falar de Mateus, vou falar dos evangelhos sinóticos, né? Depois falaremos de João e continuaremos Atos dos Apóstolos, epístolas, chegando no Apocalipse. Se você não é aluno ainda, tem um link aqui. Se inscreve, se matricula no curso, porque é um curso muito bom, muito importante para o teu crescimento ministerial. Ok? Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.